Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, uma segunda-feira abençoada, né? Estamos comemorando, né, a natividade de São João Batista, o nosso precursor, né? Aquele que foi preparado para preparar os caminhos do Senhor. João Batista, que é muito venerado, muito celebrado no nosso país, que seja, né, um dia de bênção, um dia de graça. E vamos, irmãos e irmãs, meditar, ouvir e meditar o Evangelho desta segunda-feira. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Para Isabel, chegou o tempo de dar à luz e deu à luz a um filho. Ouvindo os vizinhos e parentes que o Senhor lhe mostrara a grandeza de sua misericórdia, iam congratular-se com ela. Ao 8º dia vieram circuncidar o menino e queriam chamá-lo com o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe tomou a palavra e disse: de modo algum, o nome será João. Diziam-lhe eles: mas se não há ninguém em tua parentela que se chame com esse nome. Então perguntaram por acenos ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu dizendo: João é o seu nome. Todos se espantaram e imediatamente se lhe soltou a língua e ele pôs-se a falar, louvando a Deus. O medo apoderou-se de todos os vizinhos e o fato se espalhou por todas as montanhas da Judéia, e todos que ouviam diziam pensativos: o que será deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito e morava no deserto até o dia de se apresentar em público a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que coisa mais linda a gente ouvir este Evangelho narrando o nascimento de São João Batista. Nós ouvimos aqui a narração, sabemos de toda a história, que Isabel já era em idade avançada, Zacarias também, e naquele tempo não é igual ao tempo de hoje, né? Que se faz crianças lá no laboratório, congela o espermatozoide para que no futuro possa ser gerado, né? Hoje é tudo moderno, é tudo mais fácil, né? Mas no tempo de Isabel era na força e na ação do Espírito Santo, era no amor que era concebido, era entre marido e mulher que se era gerado o feto. E como Isabel era mais velha e Zacarias também, e nós vimos em todo esse relato a alegria daquele povo, porque naquele tempo em Israel as mulheres que eram estéreis eram zombadas, às vezes determinada região ela era afastada, ela não era bem-vinda, porque ela não produzia, ela não tinha capacidade de ter filhos, então ela era excluída da comunidade, da assembleia, pelo fato de não ter sido agraciada com a maternidade. Mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. Então Deus falou para Zacarias que ele, ouvindo a lamentação de Isabel, ele falou que na próxima vez que ele voltasse, Isabel estaria grávida. Não foi Deus, através do anjo, falou para Isabel e para Zacarias. E Zacarias, mesmo apesar de ser um homem santo, um homem devoto, dedicado no templo, ele duvidou, ele riu. Tanto é que nós podemos ver o que foi que Deus fez com Zacarias. Emudeceu Zacarias, tirou a voz de Zacarias, e ninguém entendia, mas Zacarias sabia por que ele estava sem falar.
porque ele estava no tabernáculo orando e conversando com Deus. E não, no fundo, no coração de Zacarias, ele não acreditava nessa possibilidade de ele e Isabel, com idades avançadas, ainda terem condições de gerar um filho. E Deus mostra para Zacarias que para ele nada é impossível. E Isabel fica grávida de João Batista. Sabemos também que Isabel era prima de Nossa Senhora. Então tudo isso vai acontecendo na vida de Isabel, na vida de Zacarias, para que eles tenham em mente que Deus, para ele, não existe tempo, não existe hora e lugar igual nós. Tudo para nós tem que ser dentro do horário, né? Um dia marcado, mas para Deus não. Para Deus um ano pode ser um dia, enquanto que para nós é uma eternidade. E Deus mostrou para Zacarias que para ele nada é impossível, e Isabel ficou grávida. Chega um dia, com 9 meses, nasce João Batista. E com certeza já começa a discussão a respeito do nome. E Maria logo, mas Isabel logo fala, vai ser João, o precursor, aquele que vai ensinar, que vai preparar os caminhos do Senhor, aquele que vai já começar a educar os cristãos para receberem Jesus. João Batista teve uma importância muito grande dentro do Evangelho, nas nossas vidas, para a gente perceber que tudo tem um momento na nossa vida, que nós temos leis, temos obrigações para respeitar, e necessário que tenha alguém para nos orientar. Assim foi João Batista na vida dos apóstolos, na vida dos primeiros cristãos. Mesmo depois de crescido, abençoado pelos seus pais, como nós vemos no finalzinho do Evangelho, o menino crescia e se fortalecia em espírito e morava no deserto. Ele não permaneceu junto com os pais até o momento do seu chamado. Ele crescia e se fortalecia e foi viver a vida dele em preparação para anunciar Jesus Cristo. Para preparar os caminhos do Senhor, era necessário que João Batista também fosse preparado. Assim somos cada um de nós. A nossa igreja nos prepara, a nossa igreja nos convida, nos dá ensinamentos, para que assim nós possamos falar em nome da igreja. Temos formações nas nossas comunidades, para que assim nós possamos anunciar a palavra de Deus com segurança, com confiança e com certeza daquilo que nós estamos falando. Porque nós só podemos falar de uma pessoa quando nós a conhecemos. Nós só podemos falar de algo quando nós conhecemos. E assim, como em todas as situações, a palavra de Deus. Eu só posso falar da Bíblia aquilo que eu conheço, que aqui está toda a sabedoria. Todo o entendimento está aqui na palavra de Deus. E João Batista crescia e fortalecia no Espírito de Deus. O Espírito que habita em cada um de nós é o mesmo Espírito que habitava em João Batista, que nos dá essa sabedoria, que nos dá clareza, que nos dá entendimento. E João Batista crescia para poder anunciar, para poder se apresentar em público, que é do nosso conhecimento também que João Batista batizava em nome de Jesus. João Batista, que foi o precursor, que foi o formador dos cristãos, ele anunciava e batizava. Tanto é que Jesus, o nosso Senhor, foi batizado por João Batista. Daí nós vemos a importância desse profeta, desse anunciador na nossa história, na nossa igreja. João Batista não foi um qualquer, como todos os santos que se entregaram,
como todos os santos que pecaram. Todo ser humano tem pecado. Eles pecaram, tinham pecados, mas tinham a consciência do que eles queriam ser: santos. E não santos que ficam escondidos, mas santos do altar, santos que faz a graça acontecer. Então, que nós possamos ter essa certeza que João Batista é uma peça muito importante para a nossa salvação, para a nossa evangelização. Que nós possamos, irmãos e irmãs, abrir o nosso coração e buscarmos também a santidade, nos prepararmos para um dia também sermos santos. Como eu disse anteriormente, somos pecadores, mas nós temos a essência do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que ter a confiança e ter também o desejo, porque só acreditar, qualquer pessoa acredita. Qualquer um que você encontrar na rua perguntará: eu sou católico. Mas ele tem convicção do que é ser católico? Ele tem convicção do que é dizer eu sou católico? Católico é aquele que pratica no seu dia a dia os ensinamentos da palavra de Deus, que participa todos os domingos da Santa Missa ou da celebração, dependendo da comunidade, nem sempre tem missa, mas que participa da Sagrada Comunhão todos os domingos, que está ali na sua comunidade, que está ali na sua igreja, marcando presença como cristão, assumindo o compromisso de cristão, como João Batista assumiu. Então, que nós possamos ter sempre em mente: sou pecadora, mas eu tenho um Deus que é muito grande, tenho um Deus que é maior do que os meus pecados, e tenho dentro de mim o desejo de buscar a minha santidade no meu dia a dia. Nós podemos ser santos em qualquer lugar que nós estivermos, podemos testemunhar Jesus onde quer que nós estejamos, porque os santos não ficavam guardados dentro de casa, eles saíam para provar se realmente estavam prontos, se realmente era isso que eles queriam, porque trancado dentro da nossa casa é muito fácil, mas lá no mundo, lá no meio do povo, é que nós devemos mostrar o nosso chamado, a nossa vocação, testemunhar Jesus Cristo onde quer que nós estejamos, onde quer o ambiente que for que nós estivermos, que nós possamos ter em mente: eu estou aqui nesse ambiente, mas eu não sou do mundo, eu sou de Jesus Cristo. Eu sou filha do Altíssimo, aquele que se entregou e que não mediu esforços para que um dia também nós fôssemos chamados a sermos santos, a sermos pessoas capazes de anunciar e de testemunhar o poder e a grandeza de Deus nas nossas vidas. Então, que a exemplo de São João Batista, nós possamos buscar, viver e compreender o nosso chamado, a nossa missão e a nossa vocação. E que a exemplo de Isabel e de Zacarias, nós também possamos colocar a nossa confiança em Deus e saber que o nosso Deus está presente em todas as ações, em todos os momentos da nossa vida. Que todos nós, irmãos e irmãs, tenhamos uma semana abençoada, que glorioso São João Batista possa interceder por nós e que também glorioso São Pedro, o nosso primeiro Papa, possa interceder por nós, porque dia 24 São João Batista e no dia 29 São Pedro. Então, que a graça, a misericórdia e o amor do Pai possa nos conduzir e nos levar à perfeição. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.